Vamos lá, meus irmãos, vamos dar continuidade à série. Eu não sei como você tem ouvido, como você tem meditado, refletido sobre a nossa série, a primeira série do Tempo Comum, chamada Marcas da Maturidade. Já ouvimos sobre algumas marcas e cada marca você, pelo menos eu observo, tento refletir na minha vida e peço misericórdia do Senhor, né? Porque além de desafiadora, nós sabemos nossas limitações. E hoje a marca que nós vamos tratar é inofendível. E talvez você nunca tenha ouvido sobre essa palavra. E é até difícil você encontrar em algum dicionário. Talvez seja um neologismo, né? Ou seja, um termo criado para significar ou simbolizar, trazer sentido a algo que talvez não tenha uma palavra específica para isso. Mas inofendível, de uma forma geral, é alguém que não se ofende, que decidiu caminhar, andar, ou seja, conviver, ter a sua vida e não se ofender. E olha, parece impossível. Quando você pensa, mas espera aí, gente, já ouvi sobre domínio próprio, tudo bem, já ouvi sobre resiliência, tudo bem, eu estou aprendendo, agora, não se ofender, espera aí, me dá pelo menos o direito, né, de me ofender com alguma coisa. Uma das séries aqui, das mensagens, eu desci, o irmão chegou comigo e falou assim: pastor, o desejo que sejamos perfeitos, é porque eu não aguento mais. Todo domingo, quem deseja isso é Deus. Eu estou na luta como você. Sede perfeitos, sede santos como o Senhor é santo. E sabemos que essas virtudes, essas marcas que simbolizam a maturidade cristã, é uma obra do Espírito, mas também uma ação, uma atitude nossa, corresponder a essa obra do Espírito. Então, quando você pensa sobre ser inofendível, alguém que não se ofende, talvez seja uma barra colocada numa altura que em muitas cabeças aí é inatingível, né? Inofendível, inatingível, eu não consigo. Mas sabe de uma coisa, quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos a respeito da obra de Jesus e a ação do Espírito em nossas vidas, ser alguém que não se ofende é uma das maiores marcas de um cristão cheio do Espírito Santo. Imagina você, e você pode pensar, talvez eu não me ofenda, eu perdoo, até porque se falar de ofensa, você tem que falar de perdão. Eu, na minha jornada como pastor, uma das coisas que eu mais encontrei ao longo do exercício do pastoreio são crentes ofendidos. E é triste isso. Como pode um povo que é o povo salvo, o povo da cruz, o povo que tem o Espírito Santo, caminhar com tanta ofensa assim? É engraçado que por vezes nós justificamos tantas coisas. Todo mundo tem uma boa justificativa para tudo. Uma boa justificativa. Quem nunca ouviu assim, eu não estou chateado com você não. Mas, o mais sempre está aí. Eu já te perdoei. Isso aí é coisa do passado. Mas olha, é impressionante como nós falamos de perdão e que nós perdoamos,
como se o perdão fosse apenas uma palavra utilizada para encerrar o assunto. Já viu isso? Não, eu te perdoo, tá aí, segue a vida. Eu acho que você nunca fez isso, né? Ou nunca esteve numa situação onde, tudo bem, eu perdoo, acabou, encerra, vamos seguir em frente. Mas na primeira oportunidade, você retorna com isso. Isso é um sinal de ofensa. É um sinal que, de alguma forma, você ainda guarda no seu coração essas palavras, tais atitudes. E o impressionante é que nós, ao pensarmos nessas ações, em certas ações nesse sentido, nós até relevamos. Não, mas todo mundo passa por isso. Bem, todo mundo, mas o povo de Deus não deveria ser todo mundo. Alguém que não conhece a Deus, ele pode ter suas razões para continuar com o coração assim. Ele pode ter as suas razões para não perdoar alguém, mas alguém alcançado pelo Espírito Santo não deveria dar lugar para raízes de ofensa, semente de ofensa. Nós deveríamos ser inofendíveis. Você sabe por quê? Porque um dia nós fomos ofendidos de fato, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho. Um dia uma ofensa nos encontrou. Quando você se deparou e percebeu que você não era o que você imaginava ser. Quando você descobriu que você não era tão bom quanto você imaginava ser. Pelo menos o que você falava que você era. Mas você descobriu ali, naquele lugar, que você é muito mais amado do que você imagina. Um dia você, pela obra do Espírito, se deparou com um homem crucificado. E essa cruz é uma ofensa. Essa cruz que nos choca, revela nossa condição, revela tantas coisas sobre nossas vidas. Bem, por que ainda continuamos caminhando com as nossas razões, com os nossos direitos? Não é verdade? Por que caminhamos assim? Porque nós ainda justificamos tantas ações, coisas do tipo, você não sabe o que ele ou ela me falou, você não sabe o que é conviver com esse sujeito, você não sabe o que é conviver com esse sujeito. Bem, aquele que é ofendido pela cruz e resgatado pelo Evangelho, precisa corresponder à obra do Espírito e tornar-se alguém inofendível. Aprender que os meus direitos estão na cruz, e somente na cruz eu posso encontrar a verdadeira justificação. Nós justificamos muito as nossas ações, não é verdade? Você tem uma boa razão para falar o que você fala e para justificar o que você faz. Olha que interessante. Abra comigo sua Bíblia em Mateus. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Nós temos Jesus ensinando os discípulos. Nós vamos começar a partir do verso 7. 6, 7. Jesus falando: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais antes de pedires a Ele. Portanto, orai deste modo:
Você conhece muito bem essa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, está pronto? Me acompanha aí na leitura. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Como é que você lê isso aí? Será que existe alguma... Não, peraí, deve ter algum truque exegético aqui. Não é isso que Jesus estava querendo falar. Não é isso que Jesus está falando, porque isso é... O Senhor está condicionando alguma coisa. E nós cremos que tudo é pela graça. Nós cremos na soberania de Deus. Ei, gente, nós somos calvinistas, né? Nossa. Deus é soberano. Que história é essa de Jesus condicionar? Jesus está falando é o seguinte: se vocês não perdoarem as ofensas, o vosso Pai, esse Pai que eu vos apresentei agora na oração, Pai nosso, esse Pai, eu acho que Ele não vai perdoar vossas ofensas, não. Porque o perdão é resultado de uma obra transformadora do Evangelho. Isso significa o quê? Que aquele que perdoa, aquele que não guarda ofensa, aquele que não justifica suas ações, ele é um grande exemplo que conhece o Pai Celestial. É engraçado que quando nós estamos com dificuldade de perdoar, ofendidos, nós ignoramos isso aqui, né? Porque nós usamos as palavras, não, Deus sabe. Quem nunca falando, Deus sabe. Deus sabe. E tem mais um pouquinho, meus irmãos. Nem sempre nos ofendemos com ofensas. Às vezes nos ofendemos quando não existe ofensa. Não é raro encontrar irmãos parados, com o coração totalmente pedrificado pela ofensa, onde não aconteceu ofensa. Por quê? Porque eu permiti os dados inflamados do maligno, uma ação diabólica, ou o meu coração enganoso dominar, e aí, meu irmão, qualquer palavra se torna uma ofensa. Quem nunca, numa simples correção, se sentiu ofendido porque não é compreendido? Não é verdade? A qual pastor que nunca passou por isso? Aconselhando alguém e aquele aconselhado ficar ofendido. Eu mesmo, por exemplo. Você sabe que pessoas já saíram desse lugar, dessa igreja, porque enquanto eu pregava, se ofenderam com a palavra. E falaram assim, ó, o pastor estava pregando no púlpito, e eu sei o porquê ele estava falando isso, é por minha causa. Já aconteceu isso. E eu fico pensando, gente, não é só um coração ofendido, não. É alguém dominado pelo ego, achar que o púlpito vai ser usado por causa dele. Perceba, a ofensa, ela pode existir, mas às vezes nos ofendemos com a não ofensa. E andamos desconfiados. Quem nunca, por exemplo, parou e ouviu algum irmão conversando e já planejou, já sei por quê. Eu sei por que essa conversa está acontecendo. Conheço muito bem. E alguns usam até o Espírito, né? O Espírito já me revelou, querido. Eu senti de Deus que estava acontecendo isso.
Bem, o Senhor quer um povo inofendível. E eu quero convidar aqui hoje para me ajudar a refletir sobre ser inofendível. 3 irmãos preciosos. Primeiro, um casal que são líderes nessa casa, líderes, fazem parte da equipe de liderança do Farol. Ele é líder dos diáconos dessa casa. Bruno e Brenda, por favor, subam. Na manhã, alguém falou assim, lindo. Eu digo, não façam isso. Linda até... Nossa, mas lindo é complicado. Estou brincando, Bruno. Nem mais ou menos. Eu quero convidar um outro irmão. Que bom. Ela deve mesmo achar você lindo. Um outro irmão, diácono dessa casa, um irmão muito querido, faz parte aí da família espiritual, membro, serve com a sua família já há um bom tempo nessa casa e sua vida é um exemplo para muitos nesse lugar. Então quero convidar, por favor, Fábio, o famoso Fabinho, suba aqui. Fábio, isso que é jogador, eu mereço, meus irmãos. Eu mereço. Flamenguista também, Mísia. Tá vendo? Olha isso. Senhor, me ajuda. Estou cercado. Eu estou cercado. Vamos lá. Melhor agora? Tá? Melhor? Bem melhor. Tá muito bom. A parte do nervosismo já passou. Já passou o nervosismo? Não, piorou, mas a gente vai embora. Amém. Vamos lá. Vou começar com você, Bruno. Amém. Tá? Quando você ouve a palavra inofendível, alguém que decidiu não se ofender, alguém que não caminha em ofensa, como você entende? Como você olha tudo isso à luz da palavra de Deus? Fala aí um pouquinho. Boa noite, irmãos. Vocês estão muito bonitos. Gente, então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender algo, que estamos falando sobre marca da maturidade. E quando eu olho para as marcas da maturidade, eu lembro de Gálatas capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. E quando a gente começa a avaliar o fruto do Espírito, a gente percebe que ali é a descrição do próprio Cristo. Então, quando nós estamos amadurecendo, nós estamos nos tornando o Cristo. E aí você se depara com uma palavra inofendível, mas assim como outras características da maturidade, a gente chega à conclusão de que nós não somos capazes. E de fato, nós, por vontade própria, o ser humano, com as suas emoções afetadas pelo pecado, ele não tem condições nenhuma de chegar à maturidade cristã. Mas existe uma obra do Espírito sendo operada no nosso coração, e esse trabalho é diário, É um fruto que ele vai amadurecendo à medida que se passa, à medida que se caminha. Então, vamos lá. À medida que se caminha na jornada, você amadurece. Então, qual é a dificuldade? Onde está a dificuldade de se tornar parecido com Jesus? Eu acredito que a maior dificuldade que temos é a falta de compreensão do que é o Evangelho, daquilo que ele representa para nós. Eu já falei isso aqui algumas vezes em sala de aula com alguns irmãos, mas parece que o Evangelho é apenas a porta de entrada para algo mais. Mas quando eu olho para o Evangelho não é apenas a porta de entrada, ele é a pavimentação pelo qual se caminha na vida cristã. Ele é o todo da vida cristã. Se você retira o Evangelho, você se torna um fracassado na jornada cristã. Porque o Evangelho nos dá condições de viver uma vida inofendível. Mas como assim? Quando Paulo muitas vezes fala sobre as suas cartas, a gente vê isso em Romanos capítulo 6, Gálatas capítulo 5, a gente vê isso
no próprio Filipenses, capítulo 2, quando ele fala de não pensar mais o que se deve a seu respeito. Ele está falando do próprio Evangelho. E o que é o Evangelho, né? Porque o Evangelho é assim, o que acontece com a gente normalmente na igreja? Na igreja, eu sofri isso, eu passei por isso, e a maioria das pessoas aqui acredito que passaram por isso. Você confessa, numa igreja mais reformada você confessa a Cristo, numa igreja mais pentecostal você aceita Jesus. Só que aí, a partir desse momento que você aceita Jesus, o que a pessoa diz agora? Você precisa desenvolver o seu ministério. Vamos ver qual é o seu chamado, e que você começa a trabalhar. E aí há todo um desprezo sobre o que é a fé cristã, e o que é o próprio Evangelho, que você professou por um ato do Espírito na sua vida. Então, a maioria de nós não sabe lidar com a situação do dia a dia por não compreender o Evangelho, porque o Evangelho me dá condições de enfrentar as adversidades da vida. E o Evangelho é a resposta de Deus para um mundo mau, através de seu Filho, o Cristo que é crucificado. E esse desprezo pela cruz que os cristãos têm, talvez seja um dos motivos de errarmos tanto. Porque na cruz de Cristo, quando eu olho para essa cruz, e essa cruz está ali intencionalmente para lembrar a quem você pertence, né? Para te dar senso de pertencimento. Porque, irmão, muitas vezes a gente tenta confiar no nosso intelecto, e a gente não trabalha a nossa imaginação, e Cristo não povoa o nosso dia como um todo. E aí, quando a gente tem que lidar com situações difíceis, a gente não sabe lidar, porque Cristo não está muito próximo. Cristo está em determinada categoria, então a gente coloca o Evangelho em categorias da vida. Você acorda de manhã, e você faz um devocional, e você acha que é suficiente para a sua jornada. Só que quando você vai para o dia, Cristo não está no seu dia a dia. Você vai, aí você acordou, fez o devocional, saiu para o trabalho, beleza, esqueceu de Deus, viveu a vida num trabalho distante. Então o Evangelho está numa categoria, e na verdade o Evangelho, ele é a nossa vida, e é o todo da vida cristã. Então quando eu olho para a cruz de Cristo, ela é a cruz que me ofende, e a cruz que me exalta. Em que sentido? A cruz que me ofende é aquela que revela o meu pecado, e por causa dessa cruz eu não devo me gloriar em outra coisa senão no Cristo crucificado, que é aquele que me dá condições de viver as adversidades da vida. E ela me exalta porque o meu valor é o valor de um Deus crucificado numa cruz. Você consegue compreender que o valor da vida humana é o valor de um Deus crucificado numa cruz? E como que você lida com isso quando você trata com seu irmão, a comunidade? Então, a resposta para uma vida inofendível é o Cristo crucificado, que nos humilha e nos exalta. Não existe uma vacina espiritual, né, ou um remédio, ou uma imunização para as ofensas. Sabe aquela história? Estou me blindando para as ofensas, né? O que foi que você falou aí, Bruno? Não fala não. Vamos lá. Estou me blindando contra as ofensas, né? E aí, mas nós devemos ser inofendíveis. Então, o que a palavra de Deus, Brenda, observando, nos ensina a respeito de uma forma direta e indireta, né? Como você observa o caminho para ser inofendível? Boa noite, irmãos. Então, assim, o que vem assim na minha mente é o autoesquecimento, assim, você precisa exercer, né, ter o exercício do autoesquecimento, porque nós não somos o centro da atenção. Então, quando a gente passa a querer ser o centro da atenção, tudo que sai do nosso controle nos ofende. E com isso a gente leva para o nosso coração. E na Bíblia mesmo fala, dá o exemplo de Jesus, assim, quando eu até conversando com o Bruno, falei assim, que lendo ali em João, Jesus está ali fazendo, caminhando, fazendo cumprindo o seu propósito, e muitas das vezes ele foi julgado, falando pelos judeus, pelos fariseus, que quem era ele. Muitas vezes ele foi
julgado como, você está endemoniado, que você está fazendo isso. Eu falei para o Bruno que se eu estivesse lá no lugar, eu tinha falado, vou deixar vocês, eu estou fazendo, vocês não estão percebendo, eu vou me embora, já que vocês não querem. Mas Jesus, cumprindo o seu papel, sabendo quem ele era, ele não desistiu. Então, tipo assim, ele sabia quem era ele em Deus. Então, trazendo assim para a minha realidade, eu não tenho esse papel de me autopromover. Jesus, ele não precisou se promover, provar que ele, assim, porque ele sabia que ele era Jesus e quem ele era em Deus. E ele estava ali cumprindo um propósito. Então, exercendo isso, o papel de autoesquecimento, eu não posso me pôr na frente disso, na frente do Evangelho, porque não depende de mim. Então, a parte boa que eu faço, eu exerço, não sou eu quem faço. É o convencimento do Espírito Santo que faz eu fazer isso, porque eu não sou a parte boa da vida, né? Tipo assim, se eu for fazer do meu próprio eu não vou querer fazer a parte boa. Ou, se eu faço, eu me vanglorio porque eu fiz. Eu fiz. Então, veio de mim, veio da minha própria força. Então, tendo esse exercício do autoesquecimento, tudo que vai ser exercício, falado contra e gerando essa ofensa, a partir do momento que eu vou agir contra essa ofensa, vai saber o que está no meu coração, que vai revelar o que eu tenho no meu coração. Se eu vou deixar com que Deus haja na minha vida, ou se eu vou querer responder frente a frente à ofensa como foi lançada na minha vida. E eu até falei de manhã sobre uma citação do Ego Transformado, que o Tim Keller fala assim: a humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Então, isso veio fortemente na minha mente, assim, porque antes, eu estando na igreja, não sendo convertida verdadeiramente, eu queria que tudo fosse do meu controle, do meu jeito. Então, até minhas próprias amizades, na minha vida de amizades, eu queria que a pessoa fosse da maneira que eu quisesse que ela fosse e que ela visse só a parte boa de mim. Então, muitas das vezes eu deixei de ter amigos por conta disso, sabe? Achando que só a pessoa estava errada e eu era certa, a mais acima de tudo, assim. E sendo que não é, tipo assim, e com isso, os meus, como até uma vez o Tiago comentou aqui, que a gente precisa de amigos espirituais. Então, quando os amigos espirituais vêm nos confrontar e vêm trazendo essa realidade para a gente não trata como ofensa, a gente trata como uma correção do Evangelho. E a partir disso eu vou exercendo, né, o papel. E eu me converti tendo esse pensamento, né, de que eu não sou a prioridade de tudo. Sim, Jesus. E é isso. Na verdade, você era convertida, mas depois passou por uma segunda conversão. Então, eu estando na igreja, mas não entendi o Evangelho, então tipo assim, pensando hoje, estando na igreja, mas não era convertida porque tudo era era a partir de mim, da minha vida. Eu não conseguia viver em comunidade porque a comunidade não estava pronta para me receber, porque eu era, tipo assim, mais ou menos assim. Então, quando eu passei a entender que eu era, tipo assim, o problema, então comecei a enxergar a vida em comunidade, de como é viver com os irmãos. Então, assim, eu era muito assim, eu terminava o culto, não sei se vão lembrar, eu ia lá para trás e esperava o Bruno ir embora, para mim ir embora. Eu não tinha essa convivência com o povo de conversar. Porque você era melhor. Não de ser a melhor, mas tipo assim, de não querer me relacionar com as pessoas para as pessoas não saberem quem eu era, verdadeiramente, entendeu? Nesse sentido, eu acho que está mais claro. Nesse sentido. E quando teve uma situação que na escola, né, na clínica da alma, eu fui corrigida a isso, porque eu faço parte da comunidade.
Então, eu comecei a fazer esse exercício do autoesquecimento mesmo. Tipo assim, que não era eu. E que o problema era eu. Entendeu? Não eram as pessoas, e sim era eu. Então, o principal fator de nos ofendermos tanto é porque o eu está no centro. Tá? Eu acho que eu acho que o maior desafio é você perceber quem está ali dominando, quem está ali no centro. Por que nos ofendemos tanto? Por que caminhamos tanto em ofensa? Porque muitas coisas que nós deveríamos relevar nos ofende. É porque o eu está ali no centro. E é muito importante você refletir no que a Brenda está falando. Você pode olhar e falar assim, nossa, olha como ela era, né? Talvez seja você. E muitos são assim. Nós não queremos viver em comunidade, porque nós não queremos abrir mão de quem nós somos, do que construímos ao nosso respeito. E sabe, nós não queremos abrir mão dos nossos direitos. E é impressionante como tem crente que caminha ofendido, caminha cheio de ofensa. E um dos fatores é o eu estar ali, né? Dominando os nossos corações. Fabinho, e aí, jogador? Quando você pensa na palavra inofendível e à luz das Escrituras, como você observa isso? Boa noite, irmãos. Bem difícil estar aqui. Eu acho que eu vinha pensando ali que eu tinha que dar boa noite, boa noite, boa noite. Porque de manhã eu vim repetindo que eu tinha que dar bom dia, para não me atrapalhar. Mas, enfim, Deus tem dado graça, né? Então, pastor, eu vejo que, como ser relacionáveis que somos, né? Deus, Ele nos cria para termos relacionamentos uns com os outros, né? Na nossa casa, na nossa escola temos relacionamento, na nossa comunidade. Na verdade, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? Ele nos cria para ter relação conosco e nós com Ele. E nós, como filhos que somos, temos que ter essa relação com os outros. E inevitavelmente, quando temos e somos inseridos em relações, somos ofendidos, mas muitas vezes também somos aqueles que ofendem. Porque a gente não pode pensar que a gente só vai ser ofendido na caminhada, né? Ou se sentir ofendido, mas que nós sabemos que em algum momento vamos exercer esse papel de alguém que ofende. E aí, quando nós vamos para a palavra, a gente percebe que nós temos que ter a mente de Cristo para conseguir, no momento ali inesperado, no momento de pressão, ou no momento ali de raiva ou de destempero, se temos a mente de Cristo, a nossa reação, com certeza vai ser uma reação a qual nós vamos agradar o Senhor. Que Paulo fala lá em Filipenses, né, que a nossa mente, nós temos que pensar nas coisas do alto, né, tudo aquilo que é bom, que é justo, que é de boa fama, nisso pensai. Então, quando nós estamos de fato com a mente de Cristo, pensando nas coisas do alto, quando acontecem esses momentos inesperados, momento de pressão, aquilo que a gente vai refletir vai ser algo que vai agradar a Deus, não aquilo que vai desagradar, não vai acontecer, ele não vai ser exposto muitas vezes a nossa carnalidade, e sim aquilo que Deus ele tem nos ensinado e aquilo que nós temos desenvolvido no caminho. E pensando nisso, eu veio à mente aquele momento onde Pedro, na verdade Jesus estava ali naquele diálogo, né, com seus amigos, né, com os discípulos. E aí ele estava falando ali por tudo que ele ia passar, né, até a sua crucificação, todo aquele que ele iria padecer. E aí Pedro vem e fala: Senhor, né, tem misericórdia de si, de forma alguma isso irá acontecer. E aí Jesus vem e fala para Pedro:
para trás de mim, Satanás. Então, Jesus traz uma palavra dura, uma palavra, né, bem forte. Eu acredito que nós, né, muitos de nós, né, eu me insiro nessa condição, através, às vezes, só de um olhar ou de um comentário a gente já se ofende. Imagine uma forma dessa bem dura que Jesus trouxe, né, a Pedro naquele momento. Pedro poderia muito bem se sentir ofendido, se sentir magoado. Não vou mais, né, caminhar contigo. Poxa, eu larguei tudo, né, deixei minha profissão. Pela manhã você usou o amazonês. O que Pedro ia fazer? Eu falei que se eu tivesse inserido naquele cenário, eu falava: Jesus, é o seguinte, eu estou indo embora, eu vou pegar o beco, vou vazar, com um bom amazonense, né? Então, assim, só que mais abaixo Jesus ele complementa, né? E fala para os seus amigos ali, para os discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Carregue a sua cruz e segue-me. Então, o que ele está dizendo ali? Que o ego, o eu, as minhas ideias, isso aí não tem valor. Eu tenho que negar tudo isso, né? O fato de eu me ofender, eu tenho que superar isso. E eu preciso seguir a Jesus. Eu preciso estar na caminhada, porque na caminhada eu vou me parecendo mais com Ele, né? Então eu entendo que você ser inofendível está relacionado não com aquilo que o outro pode falar para você, né? Porque eu não tenho controle sobre aquilo que a pessoa vai falar para mim. Isso aí eu não tenho controle, mas eu posso muito bem me sentir ofendido ou não, se sentir ofendido ou não, Então o Espírito Santo ele está ali como nosso auxiliador, nosso ajudador, mas precisa de uma ação minha, precisa de um passo meu para que eu possa trilhar essa jornada. Imagina você diante de Jesus, porque o que Pedro estava fazendo era demonstrando seu amor para o Senhor. Eu não quero que o Senhor vá para a cruz. Que isso? Uma ótima intenção. Aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Por muito menos você já se ofendeu. Imagina alguém repreendendo Satanás na sua vida, você tentando ajudar essa pessoa. Pedro teria uma boa justificativa para pegar o beco, não é isso? Para vazar, não é isso? Nossa, eu tentei ajudar, ele não quis me ajuda. Bem, mas naquele momento, e eu observo que aqui nós temos, será que Pedro não ficou triste? Às vezes talvez confuso? Com certeza. Mas ele conhecia com quem ele estava caminhando. E aqui está uma grande lição para todos nós. Eu lembro, na época da pandemia, eu ministrei uma série em Filipenses, que a primeira mensagem fala sobre cicatrizes. Nós, como família espiritual, nós estamos indo para a guerra juntos. Os amigos espirituais, eles estão numa guerra juntos. E porque você conhece, convive as qualidades, os defeitos, você ali carrega consigo marcas, ou seja, cicatrizes de guerra. Quem carrega com seu irmão cicatrizes de guerra não se ofende, ou não fica magoado facilmente. Não é verdade? Pedro estava caminhando com Jesus, mesmo com uma boa intenção, foi repreendido, e ele continuou. E aqui nós temos um grande exemplo de alguém que pelo menos teve uma ação ser inofendível, né? Muito bom. Você refletindo deve estar pensando, né? Foi Pedro. Sempre nós temos isso. É Jesus. É Pedro. O mesmo Espírito que estava trabalhando na vida de Pedro está trabalhando em nossas vidas. Lembre-se, o Senhor tem uma intenção, que a mente de Cristo seja formada no seu povo. Muito bom. Pensar em ser inofendível é pensar
em alguém que exercita facilmente o perdão, genuinamente o perdão. Lembro de uma passagem, Bruno, em Mateus 18, 21, 22, que Pedro chega até Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Lembra disso? Quando ele pecar contra mim, até 7 vezes? E Pedro estava sendo bem generoso aqui, tá, gente? Porque culturalmente falando, pensava-se em 3 vezes. Algumas vezes você ouve, né? Você lê os profetas falando: ó, o Senhor perdoará você até a 3ª vez, ou 3 vezes, vem Amós, enfim. E aqui Pedro fala: não, 7 é o número perfeito, né? O número da perfeição. Então vamos lá, 7 vezes. Aí Jesus fala: Pedro, se você soubesse. Quem aqui nunca fez uma matemática? Senhor, 70 vezes 7, já foram aí pelo menos 10, né? Vamos lá, está chegando o dia que eu não mais terei de perdoar. Só que aqui nós temos Jesus, e ele usa, na figura de linguagem, né, uma hipérbole aqui, um acontecimento de Gênesis 4. Lá em Gênesis 4 fala assim: olha, quem pecar contra Caim vai ser amaldiçoado, ou enfim, condenado 7 vezes. Mas a quem pecar contra Lameque, né, será 70 vezes 7. Vingativo, né? Vingativo. Aí Jesus usa essa mesma passagem, esse evento, e fala assim: olha, não é 7 vezes não, é 70 vezes 7. Ou seja, meu irmão, sua jornada será uma jornada de perdão e reconciliação, porque esse é o nosso ministério. Bruno, quando você pensa sobre os obstáculos para viver uma vida inofendível, o que vem à sua mente? O que você acha que é um dos maiores obstáculos para, de fato, viver em perdão? Perdão. E você pode até citar aí algum exemplo. acontecimento da sua vida. Certo. Bem, nós estamos falando sobre ofensas e estamos aqui num contexto de igreja, né? Relação de comunhão com os irmãos. Bonhoeffer vai dizer o seguinte, que nós não podemos nos dar o luxo de ter comunhão com o irmão onde Cristo não é o intermediador dessa relação. Então, é muito comum, eu já tive que lidar com situações nessa casa de irmãos que se ofenderam. E todas as vezes que a gente tenta lidar diretamente com o irmão onde Cristo não é intermediador dessa relação, em algum momento nós iremos fracassar. Eu ando com alguns irmãos nessa casa muito próximos, é muito comum, né? Todo mundo aqui tem um grupo específico de irmãos, assim. Eu sempre lembro eles que a nossa relação não pode ser uma relação direta onde Cristo não intermedia essa relação. Porque se Cristo não for intermediador dessa relação, no dia que eu falhar com eles, eles não vão agir com perdão e amor em minha vida. Então, se você se relaciona com o irmão... Cara, isso vai para tudo. Vamos lá, vamos falar de discipulado. Né? Você que exerce um discipulado nessa casa, você que trabalha numa liderança nessa casa, e você vai exercer o discipulado. E aí, é um problema grande no discipulado. Porque quem é discipulador, às vezes ele tem uma expectativa muito grande que o outro mude, né? A expectativa, quando ela é direta, você pode se ofender com a pessoa, porque de repente ela não pode responder à expectativa que você gerou sobre ela. É por isso que é a importância do Evangelho, porque somente o Espírito de Deus pode mudar a pessoa. Nós apontamos a direção, nós estamos ali para orientá-los, mas eu não posso nunca deixar fazer com que eu me relacione diretamente com essa pessoa e Cristo não seja intermediador dessa relação. Eu lembro de uma vez que, vou tentar ser rápido aqui, são 2 histórias que eu vou tentar juntar. Eu lembro de uma vez conversando com 2 pessoas, uma pessoa, na verdade nós saímos da igreja com algumas pessoas no nosso carro, e a Brenda falou assim:
você sabia que o fulano não está falando com o ciclano? Eu, sério? Não sabia. Mas tudo bem. Irmãos, eu não agi profeticamente, eu não fiz nada ali naquele momento, nós seguimos adiante. Não falei, você tem que se converter, você tem que, olha, você não é cristão, você tem que perdoar. Não tinha calma. Em determinado momento eu fui conversar com a pessoa e explicar para ela que ela estava tendo uma relação direta e que Cristo não era intermediador dessa relação, e que eles estavam jogando uma amizade de anos fora, sem compreender o tanto de bom que já tinham feito em nome de Jesus, que é aquilo que Paulo fala em Filipenses 4, quando ele lembra as duas irmãs que estavam em aflito, relembrando elas sobre a jornada delas cristã. Elas serem cooperadoras, né? Eu até brinco que essas duas irmãs têm seu nome registrado no livro, né, na palavra de Deus, mas não como um bom exemplo, né? Porque o apóstolo fala, irmãs, vocês são cooperadoras, parem de brigar e ofender umas aos outros. Irmã, imagina ter seu nome no livro, estará existido por séculos Meu e Deus. séculos, registrado como alguém que deu mau exemplo de ser um bom cristão. Mas vamos lá, vai. Toda ofensa, ela gera um dano. Alguém vai ter que pagar o preço. Eu lembrei isso ao irmão, né? O mundo, ele sofre em busca de propósito, e nós sofremos pelo propósito que temos. Então eu lembrei ela que alguém precisava pagar esse dano. E o que a pessoa me disse? Que todo mundo disse? É sempre eu? Ela falou. Eu falei, você quer ser o maduro ou você quer ser o insensato? A gente precisa avaliar na hora se você é maduro para lidar com a ofensa do outro, ou se você se coloca em pé de igualdade, vão ser dois insensatos, onde vai ter que haver uma outra terceira pessoa para intermediar essa relação. Eu lembro de um caso na igreja comigo, um irmão chegou comigo e falou assim, Bruno, a partir de agora, você não vai fazer mais isso, você vai fazer aquilo ali. E eu me achava super capaz para aquilo que eu estava fazendo. E na hora, cara, o sentimento que veio ali quando ele me falou isso, foi assim, eu vou te humilhar. Mas é engraçado, porque na verdade eu falei isso para mim mesmo, porque eu percebi que a carnalidade estava vindo à tona no meu coração, e que o meu desejo era dizer para esse irmão, se eu não faço isso, mas eu não faço, mas então nenhuma outra coisa, eu não quero mais fazer. Mas eu percebi que eu precisava lidar com a minha carnalidade de forma, como Cristo diz assim, cara, se teu olho te faz pecar, arranca ele, joga ele fora ali, sendo extremista, né? Mas é porque diante do pecado, às vezes nós precisamos ser extremistas, tomar atitudes drásticas. E às vezes qual é o problema? A gente espera que o Espírito incorpore na gente, tome o nosso corpo para tomar uma atitude certa, porque de certa forma, nós já somos cristãos. O Espírito está operando no nosso coração. Só que a gente diz, não, a carne é fraca. E o que aconteceu? Eu disse, eu vou te humilhar para a minha carne e eu vou servir esse irmão da melhor maneira que eu puder nessa casa. E eu servi esse irmão da melhor maneira que eu pude. Depois voltei a fazer o que estava fazendo, nós somos bons amigos. Não falei para ele sobre essa situação, porque eu entendi que era um problema meu, que eu precisava lidar com isso, não deveria jogar esse fardo sobre esse irmão. Tipo assim, irmão, eu tenho um problema contigo, mas não sei o quê, e aí joga o fardo sobre o irmão, muitas vezes sobre a nossa carnalidade. E foi dessa forma que eu lidei com a carnalidade na minha vida, humilhando ela. Então, é um convite para humilharmos a nossa carne, toda vez que ela quiser saltar. Se um dia você quiser humilhar alguém, humilhe a sua carne. Você entendeu isso? Cadê o amém? Oh meu Deus, cadê o amém? Cadê o amém? O Bruno tem muitas histórias, né, de ofensa, mas eu vou passar para os outros irmãos. Mas é muito interessante isso que o Bruno falou sobre não levar um fardo ao nosso irmão, porque às vezes nós fazemos isso, né? Olha, você não sabe o quanto já perdoei você, você não sabe, sabe aquela situação? Não, eu já te perdoei, mas sabe aquela situação que eu te perdoei? Olha a ofensa aí, meus irmãos, olha o fardo. Acontece muito com casal isso, demais. Eu já te perdoei. Eu não esqueci, mas já te perdoei. Porque sempre que for necessário, eu vou me utilizar. Eu vou utilizar. Bem,
Espero que você tenha entendido e abrace isso como um fundamento. Não gere um fardo para o seu irmão, para a sua irmã. Se você humilhou a sua carne, você não precisa anunciar que você fez isso. Que o Espírito Santo saiba, que a Trindade saiba que a obra está sendo realizada na sua vida. Amém. Você tem alguma história, que eu sei que tem, sobre perdão e humilhação da carne, Brenda? Sim, eu tenho. No contexto de família mesmo, família de sangue. Eu não conseguia exercer o perdão com a pessoa que eu tinha que conviver com ela para sempre. Não estou falando do Bruno. Também o Bruno. Não. Então, tudo que a pessoa fazia me incomodava e soava para mim como ofensa. E eu exerci o sentimento do ódio mesmo, do rancor com essa pessoa. E eu sempre tinha ações errôneas com ela. E eu não conseguia estar no mesmo ambiente e viver com a pessoa em si. E certa vez, o Bruno conhece, sabe que eu tinha esse sentimento vinha um sentimento de vingança, porque eu queria que a pessoa sentisse aquilo que eu estava sentindo. E o Bruno sempre me corrigia nesse sentido e me trazia à memória que eu era a crente da história. Então, mas parecia que eu tinha o prazer de alimentar o sentimento e a ferida que estava me causando, eu querer arrancar a ferida e fazer com que ela sangrasse mais. E eu alimentava isso e isso veio de confronto comigo quando a minha mãe falou bem assim para mim: mas você não é a crente? Por que você está agindo dessa forma? E isso veio como confronto, não como confronto de querer revidar, mas o confronto de que realmente eu conheço a Jesus e a pessoa não conhece e eu posso ser o exemplo para ela, porque minha luta não é contra ela. Então, tipo assim, eu não posso ter a força de querer mudar a pessoa, mas como eu vou agir tratando a pessoa, sendo que eu sou o exemplo da casa, da família. Então, eu decidi perdoar, nesse sentido, trazer isso à memória. Decidi no sentido assim, que eu fui convencida e decidi perdoar, não dizer assim: eu te perdoo, mas eu nunca mais quero olhar para você. Não, eu te perdoo, mas eu vou te servir, eu vou te amar e vou tentar te ajudar da melhor forma, exercer o meu papel de cristã. E perdoar é muito bom, porque o sentimento de rancor e ódio é ruim, porque você só se martiriza, você só traz o sentimento para si. A pessoa está tudo bem com ela, mas quem está sentindo é você. Então, com isso, você tem aquele sentimento de vingança. Não, ela tem que sentir a mesma coisa que eu estou sentindo. A pessoa está vivendo a vida dela, quem está deixando de viver é você. Esse sentimento comigo. Então, eu consegui ter a paz do perdão e consegui exercer o poder de amar novamente, mas, claro, trazendo em memória o Evangelho, o que Cristo fez, que Ele nos perdoou, me perdoou, porque pelo menos é o mínimo que eu poderia fazer amando. Ele não deixa de ser filha, né? E é da minha própria família, tipo assim, do meu sangue do meu sangue. Então, consegui ter esse momento de convivência mesmo e estar presente ali. E eu acho que foi esse episódio de perdão assim que mais traz a memória. Quanto ensino nessa história. Imagina você ouvir: mas o crente não é você? Quantas vezes nós igualamos ou nivelamos nossas ações, nossas vidas com pessoas que às vezes não conhecem o Senhor? Quantas vezes, por exemplo, você deu um péssimo testemunho, ou pelo seu legalismo? Quem nunca, por exemplo, chegou numa festa de família e falou assim: baixa esse som, muda essa música porque o santo chegou? Já fez isso?
eu cheguei, você tentando exigir santidade de pessoas que não conhecem a Deus, sendo que você deveria ser alguém que é dispenseiro da graça de Deus, Quem deveria perdoar? Sabe, fulano de tal, não, ele é terrível, mas ele não conhece o Senhor. Ele não conhece o Senhor. E quem é que conhece a Deus? Ou seja, nós queremos que pessoas tenham ações de alguém que foi alcançado pelo Evangelho, quando que quem foi alcançado pelo Evangelho foi você, eu e você. Então, que incrível. Quantas vezes você não ouviu também crentes falando o seguinte, Falando o seguinte, fulano fez tal coisa comigo, se prepara, porque do Senhor é a vingança. Já ouviu isso? Já? O Senhor vai pesar a mão, porque meu Deus não me deixa passar por vergonha. Carne. Ninguém mexe com o ungido do Senhor. Se fez tal coisa, vai pagar, sim. Isso não é uma voz de alguém alcançado pelo Evangelho. Seu ministério da reconciliação, não da vingança. Deus não te chamou para ser vingativo. Seu ministério não é de Lameque, é o mesmo de Cristo Jesus. Se você já utilizou de tais palavras, falando, Deus vai me honrar, você estava sendo carnal, você precisa pedir perdão para o Senhor. Não pense mais assim. Que ensino maravilhoso. Fabinho, perdão. Jesus na cruz, em Lucas 23, 34, fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas é Jesus, né, Fabinho? E aí, em Atos 7, 60, Estevão, sendo apedrejado, fala o seguinte, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não consideres culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Aqui temos duas ações de alguém que não só perdoou, mas tinha uma vida inofendível. O que você poderia falar para a igreja, para os seus irmãos, a respeito de ter uma vida de perdão e ser inofendível? Pastor, o senhor falando sobre esses dois episódios aí, eu percebo que nesses dois casos são pessoas que de fato têm firmado a sua identidade, porque muito se fala hoje que nós fazemos parte de uma geração chamada uma geração mimimi, estamos nessa geração, ou está vindo uma geração nessa condição, mas é porque muitas vezes nós não estamos com a nossa identidade alicerçada em Deus. A nossa identidade, ela tem que estar firmada no Senhor, porque senão nós facilmente somos ofendidos, nos sentimos ofendidos, e isso acontece muito facilmente nas nossas relações, como eu falei no início, às vezes o jovem ele ingressa na faculdade e aí lá ele começa a ser confrontado sobre algumas questões e ele já começa a duvidar da sua fé, e isso é porque a identidade muitas vezes não está firmada em Cristo e no verdadeiro Evangelho, Então eu observo esses dois exemplos, essa questão da identidade, ela tem que estar bem latente em nós, para que possamos de fato ser inofendível. E falando de Jesus, me veio à mente a questão da tentação, após ele jejuar, foi levado ao deserto, pelo Espírito, para ser tentado, e lá Satanás, utilizando da própria palavra, utilizando muitas vezes daquilo que era verdadeiro,
mas tentou de uma forma muito sutil fazer com que Jesus tivesse dúvida da sua identidade, né? Aí você pode falar, poxa, mas Jesus é Deus, mas naquele momento ele estava plenamente homem, ele estava sofrendo tudo aquilo que nós sofremos, fome, né, talvez desconforto ali, mas ele sabia a quem ele pertencia, ele sabia a quem o enviou. Então a identidade ali naquele momento de Cristo, ela não foi alterada, nele não houve alteração naquele momento. Satanás falou, transforma esses pães, ou essas pedras em pães, né? Utilizou da questão humana, da fome, e aí ele fala que nem só de pão viverá o homem, né? E depois ele vem novamente, fala, né, se joga daí, que na palavra diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, né? Então, e aí novamente ele vem e fala, né, se você me adorar, se prostrar, né, eu te darei tudo. Então Jesus fala, né, adorais somente ao teu Deus. E então a gente observa que a identidade de Cristo e nesses dois exemplos de Cristo e de Estevão, a questão da identidade, ela traduz e nos condiciona nesse momento de ser ou não ofendido, se sentir ou não ofendido, porque nós vamos de fato refletir aquilo que a gente tem certeza, não vai haver dúvidas naquilo que eu sou, porque muitas vezes a questão da ofensa, ela é gerada numa condição de dúvida, quando está em xeque aquilo que eu penso, né, que Deus fez por mim, né, lógico, quão, né, miserável e necessitado da graça do Senhor eu sou, mas eu entendo que eu sou filho, eu entendo que eu fui salvo, eu entendo que pela cruz eu fui alcançado. Isso com certeza faz toda a diferença, a identidade firmada naquilo que nós somos em Deus. E o interessante, te ouvindo, Fabinho, é perceber que às vezes caminhar em desconfiança, e insegurança sobre o que estão falando, ou até mesmo ouvindo de alguém que não conhece a Deus algo, ou uma calúnia, a difamação. Se você conhece quem você é, e onde você está alicerçado, você é inofendível, né? Você não vai permitir que essa ofensa penetre seu coração. Perceba que quando você se ofende, já existe uma questão aí, uma dúvida na sua identidade. E é impressionante como nós vivemos assim, desconfiados. Jesus fala, no mundo tereis aflições, né? Jesus preparou os seus discípulos para a perseguição. Se alegrem quando em meu nome vocês sofrerem o quê? Calúnias, acusações. Ou seja, nós esquecemos disso. O Senhor chamou o seu povo para o martírio, para o testemunho da sua fé. E testemunhar a fé é entender em quem, onde nós estamos alicerçados. Finalizando, meus irmãos, está muito bom isso aqui, né? Muito bom mesmo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 18, Romanos 12, essa é preciosa demais essa carta. Capítulo 12, então, todo encontro de novos membros eu leio Romanos 12. Já perceberam isso, né, meus irmãos? Ele, no final, ele dá uma instrução. Ele fala assim: se depender, se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Ou seja, talvez você não tenha controle mesmo sobre uma ofensa que vem até você. Mas você tem o controle em permitir essa ofensa vai penetrar o seu coração e a sua mente. Uma das coisas mais
tristes e assim vergonhosas é ver crente de mal. Isso é terrível, gente. Já encontrei, conversei com irmãos, eu não estou bem com fulano, por que não? Aconteceu uma coisa e nós não estamos nos falando. Como assim? Sabe, parece que nós amamos nivelar as nossas vidas com pessoas que não conhecem a Deus. De alguém que não conhece a Deus, você espera de tudo. Mas para alguém que foi alcançado pelo Evangelho, não é aceitável você permitir-se estar assim, de mal. Mas eu sou ser humano. O Senhor sabe como eu sou. E Ele me ama como eu sou, de fato. É por isso que o Espírito está aí, trabalhando no seu coração, para você não caminhar sobre ofensa. E entenda que se alguém lança uma ofensa contra você, se alguém te ofende, você precisa olhar para a cruz. Porque essa cruz já te ofendeu. Já ofendeu você. E quem foi ofendido pelo Evangelho não precisa e não pode mais deixar a ofensa dominar o seu coração. Precisamos ser inofendíveis. Precisamos criar uma cultura em nossas vidas. Independente do que as pessoas digam, nós temos a capacidade pelo Espírito de olhar para Jesus e testemunhar na história e decidir não ficar ofendido. Você precisa treinar o seu coração. Seu coração te engana. Ele é terrível. É difícil de dominar. Mas entenda, treine o seu coração. Quando você se desentender com seus irmãos, lembre-se de quem você é. Quando você tiver dificuldade de estender a graça, o perdão e recomeçar, porque nós fazemos isso, né? Eu perdoo você, mas é você lá e eu aqui. Não é isso? Lembre-se que tamanha misericórdia alcançou você, mesmo você não merecendo. Porque quem acha que merecia a graça e aceitou Jesus ainda não se converteu. Não se esqueça, quando você se desentender com seu irmão, lembre-se que você e seu irmão é servo de Jesus Cristo. Isso fica muito mais fácil lidar com eles. Para finalizar, 2 textos rápidos aqui. 1 Pedro 3,9. Leia ou anote para você ler depois. Não retribua o mal com o mal. Tampouco ofensa com ofensa. Sabe aquela história? Eu sou muito legal, mas não pisa no meu calo. Olha, eu sou gente boa, até você tocar na ferida. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocado, a fim de que também recebam a bênção como herança. E Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se transmita a graça aos que ouvem. Seja um abençoador, seja inofendível, alguém que carrega no seu corpo as marcas de Jesus Cristo, alguém que foi crucificado com o Senhor. Amém? Reflita. Vamos ficar em pé. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Brenda. Eu quero